Nós humanos vivemos de narrativas. Para nossa tristeza, hoje em dia, desde o ano 2018, a expressão post-truth, ou seja, pós-verdade, foi introduzida oficialmente na linguagem inglesa. De tão comum a coisa se tornou, que coisa? Se um fato acontece aqui, a gente olha para o fato, tem um fato e tem o nosso olhar. Aí a gente vai narrar o fato para as pessoas que não assistiram isso aqui saberem desse fato. Nós três estamos vendo aqui o fato, mas só nós três. Ninguém mais na Terra viu. Aí nós três vamos narrar isso aqui. Mas a verdade verdadeira está aqui. O que nós vamos narrar poderá ou não traduzir isso. Mas se nós não narrarmos, isso fica na memória dos elétrons, como você bem falou, mas o resto da humanidade não vai saber. Então, a narrativa é algo que, dos conceitos sânscritos mais antigos, funciona como quase que uma divindade. E, assim, hoje nós temos alfabetos, mas se a gente observar todas as principais tradições ancestrais, era só tradição oral. O nosso amigo Maomé, quando criou as 114 suratas do Alcorão, Khadija, a esposa dele, contratou pessoas para decorarem as 114 suratas, porque não existia nem alfabeto arábico na época em que Maomé começou a recitar, e foi recentemente, cerca de 1.400 anos atrás. Então, o Alcorão, primeiro foi construído oralmente, e Corão quer dizer recitar. Né? Só depois que Maomé morreu, Omar, um dos califas, né, criou a chamada preocupação com as sunas, por isso a expressão sunita, mas para isso precisava, obviamente, um alfabeto, e os árabes não tinham alfabeto. Então, o alfabeto arábico surgiu para poder expressar a tradição oral do Islã, para o Islã poder ser repassado para outras culturas, ponto. E isso é a mais recente. Agora, imagine há 5.000 anos atrás, Homero, a Ilíada, a Odisseia, tudo isso era oral. Então, a narrativa termina sendo mais importante do que o fato, na perspectiva da racionalidade humana. Mas o fato é marcado, sim, na memória akáshica dos elétrons. Ponto. Mas a narrativa é que movimenta os humanos, que, como você bem disse, é a solução. Nós somos o agente da possível solução. Mas dependendo de como a gente haja, dependendo de como a gente cria as nossas narrativas, a gente piora ou melhora o problema. E aqui é que está o grande problema da gente. Nós vivemos de narrativas falsas. Começou agora com essa questão, o fato aconteceu aqui, aí eu invento a narrativa. Não, isso aqui sempre existiu. E o que é que tem agora de novidade? Tem uma novidade que se chama rede, em que todo mundo que gosta da minha narrativa, independente se é verdade ou não, entra aqui nessa rede e fica só o viés de confirmação daquilo que todo mundo gosta de escutar, independente se é verdade ou não, em relação ao fato, mas a turma se alimenta. Mas isso aqui é a síndrome de Dunning-Kruger, que aí entra toda uma série de problemas em que as pessoas que estão nessa rede criam aquela viseira, só interessa para eles aquele assunto, querem repetir sempre aquele assunto para confirmar neles uma sensação de conforto, porque para eles é agradável aquela narrativa, pouco importante se é verdade ou não. Isso é novidade? Sim e não. As religiões já fazem isso desde todo sempre. Eu vou dar uma palestra em Resende chamada A Falsa Queda da Humanidade e a entronização da indignidade como religião. Porque qual é a mais falsa das narrativas? É a queda do ser humano. O ser humano nunca caiu. Quem caiu foi um ser na criação
E nós, humanos, somos só produto disso, mas nós nunca caímos. Não, mas é porque Eva caiu. Eva não caiu. Eva tomou uma ayahuasca da vida, uma, um cannabis da vida e os efeitos do que a gente chama de psicodelismo alteraram a consciência e ela, Adão, eu estou enxergando coisas. Ou seja, a química da beberagem, Eva não comeu a maçã, ela tomou. É um processo xamânico que vem há mais de 40 mil anos, fazendo com que a humanidade saia, destrave os lacres, as travas e os códigos bloqueadores que existem nos seus 28.869 genes. Eva desbloqueou ali. Ah, mas Eva não é só uma metáfora? Parece que não, cara, existiu mesmo. E antes de Eva, uns 20 mil anos, aí vem a tal da Pandora. Aí vem uma tal de uma Lilith no meio entre Pandora e Eva. Aí você olha e diz, isso não pode ser verdade. Porque é tão fora da lógica humana. Mas isso aqui é a gênese da humanidade. Quando Pandora surgiu, não existia ser humano pensante. O chamado pensamento humano deve-se, segundo as mitologias, a duas fontes distintas, a duas manipulações ocorridas. Uma feita por seres biológicos, chamados na Bíblia de Nephilim ou Anunnaki, Nephilim na linguagem sumeriana, Anunnaki na linguagem acadiana, e num dos livros encontrados nas ruínas da biblioteca de Nínive, antiga capital do Império Assírio, que fica onde hoje é o Iraque, isso na segunda metade do século XIX, essas tábuas de argila, que foram traduzidas para inglês, alemão, agora tem tudo. Tem lá um livro chamado Livro Perdido de Enki. Enki é um dos seres, né? Em que Enki conta como ele manipulou, há cerca de 50 mil anos atrás, casais neandertais, homo sapiens, homo erectus. Eles queriam mexer no DNA humano, que era irracional, para que os humanos criassem alguma racionalidade para entender a ordem dos Anunnakis e obedecê-los corretamente. Ponto. Houve esse evento aqui e, paralelamente, houve um outro evento de manipulação, mas que não foi num ser humano. Foi no contexto de seres demoníacos, seres que se metamorfoseavam. Quem conta isso? A mitologia grega. Um dos filhos de Zeus, que não era nem macho nem fêmea, Caliocadmon, vivia desobedecendo Zeus, e Zeus pé da vida com isso, e também, como Zeus era um pouco tardio de percepção, Zeus usava Prometeu. Prometeu é um titã, Zeus é um olimpiano, mas os olimpianos derrotaram os titãs, segundo a mitologia grega, mas Zeus manteve junto a si os titãs que tinham um padrão de sabedoria maior, mas ainda com grau de demência. E Zeus não entendia certas coisas e Prometeu explicava para ele. Mas só que Prometeu explicava 10, 20 vezes, enchia o saco. Aí dizia qualquer besteira para Zeus, quando Zeus continuava insistindo, aí Zeus agradecia. Aí alguém chegava para Zeus e dizia, rapaz, você não notou não que Prometeu está curtindo com sua cara? Aí Zeus, quando percebia os ardis de Prometeu, ficava pé da vida com Prometeu. Então, segundo a mitologia grega, Zeus queria se vingar de Prometeu, mas Prometeu era muito mais esperto que ele. Só que Prometeu tinha um irmão chamado Epimeteu, que era meio lesado, que era um super cientista. E Epimeteu tinha, entre aspas, fazendas, tanto nesse universo vizinho, numa época em que os portais estavam abertos, também aqui na Terra. Fazendas, criava animais. Que animais? Todo tipo. Nessa fazenda em que essa história se passa, inclusive tinha lá animais de estimação humanos, mas que eram ainda irracionais. E quando isso aconteceu? Por volta de 50 mil anos atrás. Aí o que é que Zeus pensou? Eu vou mandar um pacote de vírus lá para a fazenda de Epimeteu, porque Epimeteu e Prometeu são sócios naquela fazenda, e aí o vírus destrói e mata todos os rebanhos que ele tem lá. Vaca, cavalo, os tais humanos. E escolheu Caliocadmon e mandou todo mundo no Olimpo
inocular em Calil-Cadmon sequências do código-fonte definidor, ou seja, do DNA deles, mas sequências ruins em Calil-Cadmon, e Zeus assinou um decreto obrigando Calil-Cadmon e Epimeteu a coabitarem no sentido de unirem os seus códigos-fontes definidores para criar um filho ou uma filha. Sendo essa a desculpa que Zeus tinha de mandar Calil-Cadmon, cheio de vírus, para a fazenda de Epimeteu e se unir a Epimeteu. Só que Zeus explicou isso, todo mundo prestou atenção, Zeus explicou de novo, mas o cara que ia fazer isso chama-se Hefestos. E Hefestos ficava assistindo às reuniões de Zeus, mas pensando em outra coisa, porque as reuniões de Zeus eram piores do que os discursos de Fidel Castro, que durava 10, 11 horas. Aí quando Zeus terminou, ela disse, vocês estão entendendo o que eu quero? E todo mundo, sim. Aí ele foi embora. Mas ninguém entendeu nada. Aí Hefestos chegou e disse, eu tenho que fazer o quê? Aí os outros deuses, a gente tem que dar alguma coisa para Calil-Cadmon, mas assim, deram, ao invés de a pior parte da genética deles, deram a melhor. E Hefestos disse, olha, eu não sei o que é que eu tenho que dar para você, mas Zeus mandou eu dar, então está aqui, eu vou lhe dar um algoritmo que você, já que eles se metamorfoseavam, você pode se metamorfosear também na perspectiva da biologia lá do mundo terreno. Isso, essa história que eu estou contando se passou no Olimpo, ou seja, no universo vizinho. Então, Calil-Cadmon saiu cheia de brindes na sua genética, que recebeu a melhor sequência genética dos demais deuses do Olimpo, e com esse algoritmo introduzido na sua genética, que bastava ela criar, esse ser criar alguma coisa nele, que ele se metamorfosearia naquilo. E assim, esse ser Calil-Cadmon e Epimeteu criava muitas beberagens. 20 mil anos depois, a que Eva tomou foi produzida por ele. Olha ele meio o tamanho da confusão. Então, assim, o Calil-Cadmon começou a tomar essas beberagens e um belo dia, sim, e do jeito que a gente se apaixona pelos cachorrinhos, gato, papagaio, Calil-Cadmon era apaixonada pelos animais humanos, animais domésticos de Epimeteu, que eram os humanos irracionais. E ela sentia, esse ser começou a sentir nojo de ser alguém pertencente ao Olimpo. E um belo dia ela deve ter... E ela desejou ser igual àquela espécie de uma... Ela preferia ser aquilo do que descendente de Zeus. Quando ela pensou nisso, o tal algoritmo criou um vórtice na sua genética, houve mutações do jeito que uma lagarta se transforma em borboleta, aquele ser se transformou num humano. E o detalhe, como na fazenda de Epimeteu só tinha macho, em termos de animais humanos, ela se transformou em fêmea. Então, a Pandora surge como a primeira mulher, produto de uma metamorfose que trouxe tudo que de melhor existia no Olimpo para a condição humana. E ela começou a ter relações físicas com os animais irracionais humanos que estavam lá, e a descendência de Pandora foi, então, o outro ramo paralelo ao de Enki, que introduziram na humanidade a arte do pensamento via Eugênio Fox-P2 e outros penduricalhos. Mas qual o detalhe? O genoma que Enki introduziu fazia com que o ser humano fosse submisso e usasse a racionalidade só para obedecer a eles, os Anunnakis. Mas o genoma da racionalidade de Pandora foi libertário. O ser humano deveria por ele mesmo e isso está hoje ainda em choque na humanidade. Eu não sei se vocês viram aquele filme 300, A Ascensão do Império, 100, não sei o que, blá, blá, blá. O que é aquilo? Algumas cidades gregas cercadas por um super exército de persas, 5 milhões de soldados, pagos por Dario, pelo filho que iam lutar, eram obrigados, mas os soldados de Atenas, eles decidiam ir para a guerra, mas decidiam por eles mesmos, não eram obrigados. Quem são os gregos?
Os gregos, que a gente chama hoje, é uma cultura que surgiu, chamada cultura helênica, que surgiu de 4 povos: os dórios, os jônicos, os eólicos e os aqueus. Esses 4 povos foram originários de 2 filhos e 2 netos de quem? De Heleno. Quem é Heleno? Um dos filhos de Pandora, de Pirra e Deucalião. Quem são Pirra e Deucalião? Pirra é uma filha de Pandora e Epimeteu. E Deucalião, um filho de Prometeu. Então, isso aqui é uma revolução que explica, no DNA humano hoje, algumas sequências genéticas do inconformismo. É uma minoria da humanidade que se incomoda com o mal alheio, com o sofrimento alheio. Enquanto na maioria da humanidade está a expressão enquiana que Javé pegou carona para produzir Adão porque ele queria seres humanos submissos. E as religiões impositivas que fazem com que o ser humano tenha temor a Deus para se submeter ao tal Deus que não é Deus, é Javé. Então vejam bem o pano de fundo dessa história. As trevas espirituais sempre tentaram destruir o DNA pandórico do inconformismo, da luta, e quase que conseguiram. De certa forma conseguiram, porque hoje na humanidade ninguém sabe ao certo, mas na espiritualidade dá para a gente ter notícia disso. A humanidade quase toda é enquiana no sentido de ser obediente. Concluindo, Goethe, romancista alemão, produziu uma obra chamada Fausto, em que Fausto queria entender os mistérios da vida, e estudou, e viu que só olhando para a vida não ia entender, aí ele foi além da vida e se defrontou com o demônio, o diabo, que apareceu para ele e disse: meu nome é Mefistófeles, eu sou o criador disso tudo, eu sou o dono, vamos fazer um pacto. Mas é assim, Fausto, eu lhe dou vida longa, mas eu quero que você se submeta a mim. Eu lhe dou conhecimento, mas eu quero que você se sujeite a mim. Fausto, eu vou lhe dar o meu amor, você tem que se render a mim. É o que Javé fez com a humanidade. Há a moda de Javé com os hebreus e judeus, há a moda de Brahma com os hindus e arianos, há a moda de Alá com os povos árabes. E eis-nos aqui, pela primeira vez falando claramente disso, no âmbito do pensamento humano.